Sobre quando você fala de percepção, acho que você falou sobre a questão de um piloto, fazer se ele teria essa agilidade ou essa capacidade de entender que ali haveria um risco detectado. Eu acho que talvez eu tentaria ampliar esse cenário no sentido de que a percepção ela passa na primeira etapa do gerenciamento de riscos, que seria a identificação desse risco. Então, no momento que eu percebo esse risco, ele passa a existir para mim e a gente consegue começar a identificar ele de forma a entendê-lo, de que forma que ele acontece, de por que ele acontece. Então, talvez existiriam ali pessoas, provavelmente dessa parte mais técnica, que a percepção delas decorreria desse processo de identificação, eu acredito. Então, talvez seria algo nesse sentido. E quando você fala realmente de resiliência, a turma que trabalha com meio ambiente tem essa noção, né, esse conceito de resiliência ambiental muito forte, assim, né, a capacidade de um ambiente ele se recompor. Ou quando você fala sobre trabalho envolvendo fauna, sobre um acidente de alguma origem que seja, essa fauna ela se deslocando ou havendo algum tipo de mortandade, de afugiamento dessa fauna, e aquele ambiente que teve esse distúrbio, qual seria a capacidade desse ambiente ele retornar para algo que seria próximo a uma normalidade? Então, é muito nessa linha que você falou mesmo. E dando sequência aqui, a gente fala quando o risco relacionado ao desastre, realmente falando sobre a potencialidade de algo nocivo acontecer. Então, essa gerência de riscos, ou fazer o gerenciamento de risco, inevitavelmente envolve a proposição de ações que tem o intuito de reduzir a possibilidade desses danos, da perda, ou amenizar as consequências. Então, a gente pensa muito em como envolver aquela equação. Então, se eu não consigo mexer, talvez, na consequência daquele risco, talvez eu trabalhe na probabilidade, no sentido de se eu vou implementar medidas de controle, de monitoramento, de treinamento dos envolvidos, para que talvez uma equipe ou os envolvidos eles estejam treinados, estejam conscientes a respeito da prevenção do risco, essa probabilidade talvez ela diminua. Então, consequentemente, o risco vai diminuir. Então, existem várias formas de você mexer naquelas letras daquela equação, de forma que esse risco ele se diminua. Inclusive, quando a gente fala sobre a resiliência. Por exemplo, levando para o lado da mineração, algo que é uma interface que entre as minerações como empresa e o poder público na presença das defesas civis, principalmente as defesas civis municipais, que são grandes parceiros das minerações, quando se tem os chamados planos de contingência. Então, um plano de contingência, ele bem elaborado, ele difundido na comunidade, isso sobe consideravelmente a resiliência dessa comunidade. No momento em que esse plano de contingência, ele identifica todos os riscos que aquele município ou que aquela região ele está exposto, bem como identifica as áreas e propõe ações de conscientização, de tratamento e, inclusive, de resposta, caso algum evento venha a acontecer. Então, são muitas ações que elas conseguem diminuir esse risco. E as etapas, eu não vou me arriscar a colocar um conteúdo extremamente técnico, extenso aqui, mas eu entendo que os passos principais, e é claro que em inúmeras bibliografias eles vão ser diferentes, eles vão ser maiores, mas eu coloco como a identificação do risco, do perigo, como eu acabei de falar com você, e a delimitar essas áreas em que esse risco ele pode vir a acontecer. Então, a gente tem, por exemplo, na mineração, o que a gente chama de mancha de inundação, que é justamente um estudo que é feito
para que simula um rompimento de uma barragem e por onde aquele rejeito passaria, considerando um pior cenário. Então, eu consigo identificar o perigo, que é, nesse caso, o rompimento de uma barragem, eu delimito a área. Quando eu faço um estudo em que eu vou saber exatamente a área que aquele rejeito passaria, e com isso eu consigo entender a fragilidade daquele meio. Por exemplo, algo que, quando se trabalha com comunidade, que sobe a vulnerabilidade de uma forma muito expressiva, é quando a gente tem, por exemplo, numa área potencialmente impactada por uma barragem, presença de populações em vulnerabilidade social, idosos, acamados, deficientes. Isso torna aquela tratativa do trabalho da comunidade e do gerenciamento daquele risco muito mais delicada e mais complexa. É por isso que o trabalho do gerenciamento de risco, quando se fala em rompimento de barragem, ele constantemente ele é feito entre a iniciativa privada na presença da mineração, como diversos órgãos públicos. A gente tem as defesas civis municipais, estaduais, federais até, a gente tem Ministério Público. Então, são vários órgãos, vários players aí, que eles, de forma integrada, eles conseguem fazer esse gerenciamento de risco. E, por fim, tende ao antecipar de consequências. Então, quando existe esse estudo para detectar tudo isso, você consegue identificar que consequências seriam essas e atuar na diminuição do risco. E justamente a capacidade de enfrentamento e gerenciamento, como eu já vinha já esboçando nos últimos slides, ela vai muito do apoio de governos às comunidades em situação de risco. Isso não vai só em relação à mineração, mas, sobretudo, áreas de perigo, por exemplo, áreas que podem ser inundadas, que podem sofrer enchentes, que podem ser alagadas, áreas de encostas que muitas vezes nós vemos que tem ocupação irregular, e, por exemplo, no segundo item, os recursos financeiros adequados às atividades de redução dos riscos e de manejo e resposta a desastres, e, por exemplo, a avaliação periódica da situação de risco por meio de mapeamentos. Então, o constante mapeamento das áreas, ele vai te permitir uma atualização frequente de como que aquele risco está. Então, hoje, uma área ela pode estar de um jeito e daqui 3 meses, 4, 5, 6, ela pode estar de uma outra forma. Então, inclusive, para quem trabalha com esses riscos daquela ordem mais natural, você fazer um mapeamento periódico dessas áreas, isso é extremamente importante, porque sazonalmente essas áreas elas têm uma vulnerabilidade diferente. Então, quando você fala de seca, de estiagem, de fortes chuvas, como, por exemplo, o Sudeste, a gente já está entrando num período chuvoso, que ele dura mais ou menos uns 5 meses, em que você fazer um mapeamento de áreas voltados para entender áreas que são suscetíveis a inundações, a deslizamento de encostas, a enchentes, isso é extremamente crítico, extremamente necessário para você conseguir mapear e prever esses riscos. E por esse item D, eu já faço um link aqui sobre a realização de treinamentos e exercícios simulados de preparação para emergência. Eu acredito que na aviação isso também acontece, e na área da mineração, os exercícios simulados eles são uma peça-chave para fazer justamente essa interface de conscientização com as comunidades que podem ser potencialmente impactadas. Então, existe uma legislação que ela preconiza que pelo menos uma vez ao ano se faça um exercício simulado prático e que essa comunidade ela seja treinada. Então, por exemplo, nas áreas que existem minerações e comunidades, existem os sistemas de alerta sonoros, que são as sirenes. Então, esses exercícios simulados, eles se consistem no acionamento dessas sirenes, que existe aquele brado que as sirenes tocam nas comunidades, e previamente instruídas e treinadas, essas pessoas elas vão sair das suas casas, elas vão percorrer as rotas de fuga e vão para os pontos de encontro, que são locais que são, obviamente, fora dessa mancha de inundação, de fora desse percurso pelo qual o rejeito passaria, e que numa situação real de rompimento, essas pessoas elas seriam salvas. Então, eu entendo que o simulado de preparação
para emergência é o coração de um plano de ação de emergência para barragem de mineração, no sentido que nesses desastres que já aconteceram, se houvesse esses simulados, se existisse esses sistemas de alerta secundário, esses sistemas de alerta sonoros por meio das sirenes, existissem esses planos de contingência municipais, certamente hoje a gente não teria um estado de Minas Gerais e um Brasil tão traumatizado com esses dois eventos. Então, realmente, simulados salvam vidas. E nesses últimos itens eu falo sobre as iniciativas comunitárias de enfrentamento de situações de riscos. Então, eu vejo nos territórios que eu passo, que eu já passei, trabalhando na mineração, de núcleos comunitários de proteção e de defesa civil que surgem a partir de um movimento da própria comunidade e que isso é extremamente necessário, extremamente salutar. E também falando aqui sobre o monitoramento e a manutenção dos sistemas de alerta e alarme. Então, como eu já disse anteriormente, a gente tem essas ferramentas que são as sirenes, que são grandes aliadas aí no sentido de alerta para a população. E quando a gente fala do monitoramento e da manutenção dessas ferramentas é justamente para que a gente consiga calibrar esses equipamentos, garantir a saúde dessas ferramentas, justamente para evitar, por exemplo, como eu já mencionei, um acionamento indevido. Então, é um conjunto mesmo de fatores que levam aí para uma capacidade de enfrentamento. E, por fim, como eu já falei algumas vezes, os planos de contingência. Então, é um plano que esse plano de contingência, no sentido de plano de contingência de proteção e defesa civil, ele é um plano que ele foi instituído pela Política Nacional de Defesa e Proteção Civil e que incube as defesas civis municipais, prioritariamente, a elaboração desse plano e que já fazendo um link com o gerenciamento de riscos na mineração, a gente tem uma resolução da Agência Nacional da Mineração que imputa ao empreendedor, né, ao minerador, à mineradora, fazer o apoio às defesas civis municipais para que esse plano de contingência ele ganhe corpo, que ele tenha, além de ser um documento, ele seja operacional para as comunidades.